Vamos aproveitar que a chuva já amenizou. Ainda bem que não é sobre o dilúvio a aula de hoje. Foi mesmo? Você é um dia abençoado para você, Silvio. Alguém segurou suas coisas, depois você já conseguiu, de manhã cedo, um lugar para sentar. Tá? Foi muito bem. Vamos aproveitar esse dia de graça e vamos para a conversão de Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos achar estranho é que a designação do personagem, logo no início do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a função dele é centurião da corte chamada Itálica. Ele é um centurião romano. Então, centurião romano é o chefe de uma centúria, que são os 100 soldados. Em torno de 100 soldados. E ele está ali na terra de Israel, no caso aqui é Cesareia, não é? A cidade de Cesareia, para manter a ordem, para fazer esse serviço de manter a Pax Romana. A Pax Romana, a gente tem que entender o seguinte: quando o Império Romano conquistou uma grande faixa territorial, achou por bem parar com as atividades de conquista e se dedicar à manutenção do que foi conquistado, porque senão não iria dar conta de se manter por muito tempo. Então houve o decreto, aconteceu antes de Cristo, o decreto da Pax Romana, a paz de Roma. Então Roma está em paz com os povos. É interessante a ideologia, porque Roma está em paz com os povos depois de tê-los subjugado, de tê-los dominado, de tê-los conquistado, de ter imposto sobre eles altíssimas taxas, né, que eles têm que pagar pelo fato de terem perdido a guerra, de impor sobre eles a corvéia, o trabalho forçado, etc. Então aí fica em paz com o mundo. E já que Roma está em paz com todos devem manter a paz. Então não se permite nada que possa ser um estupim para uma revolução, um grito de libertação nacional. E isso é muito importante, porque ao julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos e o julgamento de Paulo pelos tribunais romanos, a acusação é de lesa majestade e contra a Pax Romana. Por quê? Porque essas pessoas, elas influenciam tanto Jesus quanto Paulo na acusação que é feita contra eles, influenciam as massas e colocam as massas contra o imperador. Então eles estão contra o imperador e contra o decreto de paz do imperador, que só quer a paz com todo mundo. Então essas figuras têm que ser eliminadas para que se possa viver em paz. Então isso aí é muito interessante. A outra coisa interessante é que a narrativa do Ato dos Apóstolos sobre a conversão do primeiro pagão, ou seja, do primeiro gentio, do primeiro não judeu, só acontece após a conversão de Paulo.
Então, sem ter narrado o capítulo 9, no qual Paulo faz a experiência lá na estrada de Damasco, a suposta conversão, que esse nome não é adequado, né? Então a gente já viu isso, que hoje em dia se evita falar a conversão de Paulo, porque Paulo não era uma pessoa que tivesse a vida desregrada, ele era uma pessoa que migrou de um grupo legalista, farisaico, para o grupo dos seguidores de Jesus. Ele continuou com o Deus de Israel, a fé no Deus de Israel, as tradições, sim. Mas essas coisas da liturgia, elas dificilmente sofrem alguma modificação. Eles modificam os aspectos exteriores de missal, de liturgia das horas, de vez em quando, mas assim, aquelas orações sem sentido, como diria um padre velhinho lá, salesiano, aquelas orações que dizem o que Deus tem que fazer, elas não saem, né? As orações que dizem o que Deus tem que fazer, como se Deus não soubesse, elas não saem. Aquelas orações sobre Maria que dizem coisas estranhas, elas não saem, que são as orações dessas liturgias mais recentes, desses títulos recentes. Os títulos modernos a Maria são os piores, porque a igreja se fechou ao modernismo e inventou umas festas marianas que não tem nada a ver, e tem umas orações muito doidas, teologicamente incorretas, entendeu? Então isso aí não muda. Então o que deveria realmente ser mudado não muda, e muda a capa, muda umas coisinhas secundárias, se imprime de novo, não é? Dificilmente as mudanças na liturgia acontecem, mudanças significativas mesmo. Bom, então essa narrativa aqui da conversão do primeiro não judeu a entrar que é realmente uma conversão, porque ele sai dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro, né? É narrada logo após a experiência que Paulo teve em Damasco. Quer dizer, quando Deus chama Paulo e tem aquele encontro com Cristo ressuscitado, já supondo que ele deverá levar a palavra, a mensagem de Jesus às nações e àqueles que não são de origem judaica. E por isso Lucas só vai narrar essa conversão do pagão aqui, do Cornélio, do centurião romano, após a conversão de Paulo, a experiência de Paulo em Damasco. Antes disso não tem. Antes da experiência de Paulo em Damasco, que todos os que aderem à mensagem do Evangelho, ou eles são judeus lá da terra de Israel, judeus galileus, judeu da Judéia, judeu da diáspora, são judeus das diversas nações, samaritanos, até aquele ministro da rainha da Etiópia, ele está lendo o profeta Isaías, portanto ele não pode ser considerado tipicamente um pagão. A identidade dele fica incógnita, mas se ele estuda as escrituras, ele é ou um judeu da diáspora ou um prosélito, alguém que veio das outras nações e se converteu ao judaísmo, certo? Na menção à nacionalidade dele fica suspenso para dizer: estamos saindo do ambiente tipicamente judaico e indo em direção a um ambiente que não é judaico, mas não fala a identidade dele, né? A identidade étnica dele. Agora aqui nós temos a definição desse homem como sendo um centurião da corte itálica, quer dizer, ele está ali em Cesareia para manter a Pax Romana, tá? Para assegurar que aqueles povos conquistados, eles se mantêm na tranquilidade, sem se rebelar contra Roma. Agora, um aspecto interessante é que Lucas gosta de dividir tudo em 3 partes.
E ele nos apresenta na totalidade da sua obra 3 centuriões. O primeiro centurião aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, logo no início do capítulo 7. Esse centurião, ele é conhecido dos evangelhos sinóticos, que é aquele que diz: eu não sou digno que entre em minha morada, mas se tu disseres uma palavra, o meu servo será curado. Esse centurião, em Lucas, ele é diferente, porque no Evangelho de Lucas, esse centurião não se encontra com Jesus. E nos outros evangelhos sinóticos, esse centurião se encontra com Jesus, vai ao encontro de Jesus e diz: não precisa entrar na minha casa. Porque ele sabe que os judeus não entram na casa dos que não são judeus. A casa é impura. Então é a mesma coisa que tomar refeições com um pagão é ir até a casa dele, porque aí você diz que comunga com o estilo de vida dele. Você é acolhido, hospedado, está comungando com aquele estilo de vida. Então o judeu não entrava na casa do pagão. Só que o centurião tem um servo doente, sabe que Jesus pode curar e vai ao encontro de Jesus, pede a Jesus para curar o servo. Jesus diz: eu vou lá. Por que Jesus diz: eu vou lá na casa para curar? Jesus precisa ir lá na casa para curar? Não. Mas Jesus não quer romper com os preconceitos. Ele quer que os discípulos dele saibam que eles vão lá na casa de um centurião romano, que era o mais odiado, porque está ali em nome do imperador, para matá-los, para manter a ordem e o império na tranquilidade. E o homem, sabendo do costume judaico, porque ele está ali naquela região, sabe muito bem qual é o costume judaico, diz: não precisa. Não precisa não, porque basta você mandar, porque eu sei o que é isso. Eu tenho pessoas que estão debaixo da minha ordem, na hora que eu mando, as pessoas fazem. Então, se as enfermidades eram atribuídas a seres espirituais, não é? Invisíveis, que de fato eram, as bactérias e os vírus eram invisíveis. Nós podemos saber da existência dele porque nós temos tecnologia para isso. Mas naquele tempo, coisas invisíveis fazem a gente ficar doente. Que coisas são essas? Espíritos. Seres espirituais que são maléficos, né? Então, diga, Cid. Mas só que assim, você tem que entender isso, e tratamento das coisas da realidade teológica. Mas eu percebi que estava nesses dias que aquele guarda, eu acho que ele está sempre do lado de outros laços, a gente percebe nele um pouco de piedade, de compaixão de Jesus. Eu queria aprender de certa forma esse sentido, não? E chegar lá para o porque o filme A Paixão de Cristo, que o Mel Gibson fez, não foi baseado nem na escritura e nem nas tradições, foi baseado nas visões particulares de uma freira. Então faz parte também do imaginário dela e das visões que ela teve, não é? O certo é que é uma leitura bem posterior, porque não havia, na época de Jesus, dentro da corte imperial, do serviço público imperial, digamos assim, para ficar melhor compreensível, ninguém que aderisse a Jesus Cristo, né? Tá? Depois da morte dele, algumas pessoas de dentro, principalmente mulheres, diz as escrituras e as tradições, que mulheres patrícias, né, mulheres em Roma e até esposa de altas figuras, elas se converteram, mas elas eram mulheres. Então o que elas podiam fazer, não é? Naquela sociedade? Muitas delas mantiveram aí suas escondidas. E aquelas que tinham mais liberdade, o marido dava mais liberdade, financiavam, como diz a escritura e as tradições, até financiavam a evangelização, né? Fazendo doações de joias, dessas coisas todas, com o apoio do marido, porque não podia fazer nada sem a permissão do marido. Isso não quer dizer que os maridos fossem favoráveis
a mensagem de Jesus. Dizia assim, que mulher é bicho besta, que é motivo, que é sensível, e aí andou esses caras falando coisas bonitinhas e elas choram e aderem a ele. Esse novo guru, daqui a pouco ela muda de ideia, muda para outra, é assim que eles pensavam, né? Então, que era muito comum aparecer um pregador que fizesse com que influenciasse, certo? Mas isso não quer dizer que havia homens dentro do Império Romano que na época de Jesus ou de Paulo que fossem, eles eram curiosos. A gente vai ver lá nos discursos de Paulo que quando tem gente que é louco para estar num julgamento, quer julgar Paulo para ouvir Paulo falar, que é curioso de tanto ouvir falar nesse Paulo, né? Então, mas é mais por curiosidade, o que esse cara tanto diz que tanta gente tem ódio dele, né? Mas era mais curiosidade do que predisposição para uma conversão. Então, Lucas coloca o centurião, esse centurião que lá do evangelho, que nos outros evangelhos ele encontra com Jesus, no evangelho de Lucas ele não encontra com Jesus, ele não vê Jesus, porque Lucas é o seguinte: cada coisa há seu tempo. Então ele nunca menciona que uma pessoa de outra nacionalidade, que não judaica, tenha aderido à mensagem de Jesus no tempo de Jesus. Para ele, para Lucas, a conversão do pagão, do não judeu, é uma atividade da igreja e não uma atividade de Jesus. Para Lucas, Jesus falou para os seus, alguns acolheram, alguns judeus acolheram, outros não. E a atividade de levar a mensagem de Jesus para os que não são judeus é uma atividade da igreja sob a unção do Espírito Santo. É outro momento. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10, o centurião não encontra Jesus, não vê Jesus. Então, são intermediários que vão até Jesus e dizem: olha, tem um centurião lá que é muito legal com a gente, que está com o servo doente, você poderia ir lá, você poderia ver isso, né? Então ele mandou ele teve intercessores, mediadores, esse centurião. E quando Jesus estava se dirigindo para lá, o centurião mandou dizer, mandou dizer, ó, não precisa vir. Então, nesse primeiro centurião do Evangelho, da obra de Lucas, não encontra com Jesus, não chega a ver Jesus. Mas Lucas coloca um segundo centurião, lá no capítulo 23, que é o centurião que está no momento da morte de Jesus na cruz. Capítulo 23, versículo 44. Que é o centurião que, ao ver Jesus morrer, disse: realmente esse homem era um justo, um tzadik, quer dizer, uma pessoa. Lá no Evangelho de Marcos, o centurião diz assim: este homem era o Filho de Deus. Então isso é difícil para o centurião ter dito, né? Porque filho de Deus, na mente de um centurião, é filho de Zeus, né? E aquilo ali não é o que se diz para uma pessoa que está morrendo. Então o Evangelho de Lucas, se colocar o centurião dizendo este homem era verdadeiramente o Filho de Deus, seus leitores não vão entender nada, né? Como é que um centurião romano vê um homem morrer com dignidade e diz que esse homem é filho de Deus? Se fosse filho de Deus, não teria morrido na cruz, né? Então Lucas corrige e diz que o centurião falou: verdadeiramente este homem era justo, era um tzadik, quer dizer, esse homem, pelo jeito como ele morreu, com a dignidade que ele morreu, a forma dele morrer, é a forma de um verdadeiro justo, de uma pessoa temente às divindades, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa decente, corajosa, morrer. Então é o dikaios, que é em grego, e é tzadik em hebraico, é o justo, que seria um piedoso, uma pessoa que tem reverência à divindade, uma pessoa que deve uma vida de reverência à divindade e morre reverenciando a divindade. Então,
o centurião, o segundo centurião da obra de Lucas, que é o que aparece lá no momento da cruz, ele se admira pelo jeito com o qual Jesus morre, pela forma como Jesus morre, pela dignidade com que Jesus morre. Mas ele ainda não aderiu à mensagem de Jesus. Ele quer dizer, o primeiro não chegou nem a ver nem a ouvir. O segundo já viu e já se tocou, já se sentiu sensibilizado, já observou algo em Jesus que o diferenciou de todos os condenados da lei, né? Que obviamente não eram dois. Lucas diz que havia ao lado de Jesus, 2 ladrões, 2 salteadores, quer dizer, 2 da ala dos zelotes, né? Que conversaram com Jesus. Então, obviamente, se eu estiver num lugar, não é? Eu vou a um teatro e lá encontro 2 pessoas daqui, né? E alguém liga para mim e eu vou atender. Não, eu estou aqui no Teatro José de Alencar com o fulano e cicrano, não é? Conversando aqui. Então, não quer dizer que no teatro exista só eu e essas 2 pessoas, não é? Quer dizer que eu estou, aquelas 2 pessoas ali, e nós estamos conversando, elas são destacadas entre todas as outras. Então tem gente que acha que no dia que Jesus foi crucificado, só foram crucificadas 3 pessoas, Jesus e mais 2. Isso é uma bobagem. Que o que se está dizendo é que ao lado dele, ele estava contado entre os malfeitores. Ele era um deles e 2 conversavam com ele, que é também uma coisa muito difícil de ver um papo de quem está crucificado que mal consegue respirar, não é? Uma construção teológica, né? Não é. Elas não eram crucificadas. A cruz para o Império Romano é o terror, é aquilo que se faz com quem se rebela contra o imperador. Uma mulher naquela época não fomentava uma rebelião. Não tinha soldados ou rebeldes às suas ordens. Não tinha influência tal que as pessoas pegassem armas para liderar um exército. Não tinha. Não é? Joana d'Arc ainda não tinha nascido na época do Império Romano, entende? Então não havia, porque a cruz era um instrumento de tortura para rebeldes. E nem aguentariam. A constituição física não aguentaria. Eles faziam tudo para que o rebelde não morresse antes da hora. Ou você acha que a questão do Cirineu, do Simão de Cirene, ajudar Jesus a levar a cruz, é bondade com Jesus? É só para impedir que ele morra antes da tortura final. Quem tortura tem que saber os limites do torturado, para o torturado não morrer, porque se morrer acabou a tortura. Tudo que um torturado quer é morrer, e tudo que um torturador quer é que o torturado não morra. Então tem gente que acha que só tinha 3 pessoas lá. Roma crucificava um número tão grande, deixava para um dia só, e deixava principalmente para a Páscoa, que era a festa da libertação nacional. Olha aí a libertação de vocês. É a festa que se livraram do faraó, querem se livrar do imperador romano. Olha aí como é que vocês se livram do imperador romano. Era um tapa na cara de quem estava celebrando essa festa. Certo? Então, o segundo centurião não chega, da obra de Lucas, não chega a uma conversão. Agora é o terceiro centurião que realmente vai aderir à mensagem de Jesus, que é esse. Porque, como tudo, Lucas tem a questão dos 3, não é? 3. Bom, então nós temos a conversão de Cornélio na obra de Lucas, é uma atividade de Pedro. E é muito interessante essa atividade de Pedro. Diz primeiro que Pedro estava em Jope, no versículo 5. Então, Pedro estava em Jope e é o mesmo lugar que Jonas estava quando o profeta Jonas
quando Deus diz: Jonas, vai levar uma mensagem minha para Nínive. Ora, Nínive, na época, era a capital do Império Assírio, que dominava sobre as 10 tribos do norte. Então, Nínive fazia para Jonas o mesmo papel que Roma para Pedro. Certo? Jonas diz: eu evangelizar o dominador estrangeiro, que eu odeio, foi na direção oposta. E Pedro, onde é que está? Em Jope, no mesmo lugar, e tem a visão. E ele não quer nem saber também. Ele tem a mesma atitude de Jonas. E aí, detalhe, é que no Evangelho de João, nos diz que Pedro, Simão, Bar Jonas. O que significa Bar Jonas? Filho de Jonas. Filho de Jonas. O nome do pai se chamava Jonas. Não é filho lá do Jonas, profeta. É outro Jonas. Naquela hora que você vai ter aquele povo, ele fica ali, ele não era para ir para Nínive, era para outro mundo. Era ir para Nínive, José. Era ir para Nínive. E ele foi para Tarsis, que era a região oposta. Era para ele ir para o lado do deserto, e ele pegou o lado oposto, que é o caminho do mar Mediterrâneo, para ir para Tarsis, porque Tarsis era o lugar mais longe que existia e que nunca tinha escutado a palavra de Deus. Portanto, Deus não estava lá, porque na crença dos judeus da época, Deus só podia estar em Israel. Primeiro, Deus só podia estar na terra de Israel. Depois, eles começaram a avançar um pouquinho mais e diziam: onde tiver um judeu, Deus estará naquela nação. Porque quem diz assim, onde 2 ou 3 estiverem estudando a Torá, ali está o Espírito do Senhor no meio deles. Isso aí está na literatura dos judeus, que Jesus retoma e diz: eu estarei. Agora, se Tarsis nunca tinha pisado um judeu lá, Tarsis, Deus também nunca tinha ido em Tarsis, não tinha presença de Deus em Tarsis. E por isso Jonas quis ir para um lugar onde não tinha presença de Deus, para Deus não falar com ele, porque ele não queria fazer o que Deus estava mandando. Acabou que queria fugir mesmo. Agora, aqui a atitude de Pedro não é diferente, porque é o seguinte: a primeira coisa que diz no texto do capítulo 10 é que o Cornélio estava em oração. Ele era um temente a Deus, depois eu explico o que é isso. Ele estava em oração, e ouviu a voz, teve uma visão de um anjo que entrava na casa, chamava o nome dele, como é comum na escritura, Deus ou o anjo chama o nome da pessoa. E, obviamente, ele respondeu aquilo que no judaísmo se diz, e todos os personagens bíblicos, quando escutam a voz de Deus, diz: aqui estou, não é? Rinene, que pode ser traduzido: eis-me aqui, aqui estou, o que queres, não é? Então, Rinene. A mesma pergunta que Paulo faz, todos têm que fazer essa expressão, dizer isso, né? Então, o anjo respondeu que a justiça, as esmolas, a justiça social, a ajuda humanitária de Cornélio foi até Deus. Quer dizer, o padre Caetano dizia que a esmola intercede por nós, o ato não passa despercebido, chegando. Então, a esmola intercede por nós. Quer dizer que o bem que você faz, e essa atitude é mais
é mais intercessora por você do que qualquer outro ser possa interceder. Então, ele diz, o anjo diz para Cornélio enviar alguns homens à casa de Simão, a Jope, onde está o Simão, dá o endereço, não é? Simão, que é chamado Pedro. No versículo 6, dá um endereço. O anjo é bom de endereço, tem o GPS. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. Né? E aí, o anjo se retirou, não explicou nada, só diz assim, manda os caras ir lá nesse endereço aqui chamar o Simão, né, o Pedro. Agora, tem a visão de Pedro a partir do versículo 9. No dia seguinte, o segundo dia, né, tem o primeiro dia, tem o segundo dia. Pedro também, em oração, ao meio-dia, você vê que o Cornélio ora no horário da tarde, não é? No horário da manhã, às 3 da tarde é que a gente diz, mas como é na hora sexta? A hora sexta é o que está em hebraico. Alguém tem a hora sexta aí no seu Bíblia? O Cornélio, ele ora na hora sexta. Na hora sexta lá deles se corresponde às 3 da tarde, nossa, né? Então era um horário de oração dos judeus, e ele é um temente a Deus, ele está santificando o dia. Depois a gente vê isso aqui. Agora, Pedro está orando, qual é a hora? O centurião ora na hora sexta, que para nós dá 3 da tarde. E Pedro ora na hora meio-dia. Meio-dia é a sexta hora. E a hora nona. A hora nona. Então veja, a hora sexta é meio-dia, não é? E às 3 da tarde a hora nona. Mas só que um é num dia e o outro é no outro dia, não é? Então a hora sexta é o meio-dia, porque quando o sol surge, eles começam a contar a hora 1, a hora sexta é a metade do dia, né? O momento mais quente do dia. Aí a hora nona é 3 horas depois do meio-dia, que seria nossas 3 horas da tarde. Quando eles colocam na Bíblia no nosso horário, eu me atrapalho toda. Porque aí vocês dizem meio-dia e aqui diz, né? Então, vamos no nosso horário, então, já que as Bíblias de vocês estão assim. Então, o centurião ora às 3 da tarde no primeiro dia. O Pedro está orando ao meio-dia do segundo dia. E aí ele também tem a visão. E na visão baixa um lençol com vários animais que são impedidos as categorias que não são kosher ou kosher, que não são animais adequados para o alimento. O animal kosher ou kosher é o animal que pode servir como alimento. O outro não pode, é chamado de impuro. Então vem de todos os tipos de animais, vem nesse lençol, nesse tecido, e diz: levanta-te, Pedro, mata e come. Está aí no versículo 12, não é? 13. Mas Pedro, que é um bom judeu, diz assim: não posso, não vou fazer isso. Eu jamais comi animal impuro. E a voz diz, a Bat-Kol, a voz de Deus, não é? Diz: não chame de impuro o que Deus purificou. E aí também essa visão fica sem explicação. Agora, Pedro tem a mesma atitude de Jonas, não obedece à voz de Deus.
Está na mesma cidade que Jonas estava no passado e agora não obedece à voz de Deus. Ele tem a mesma atitude de Jonas. Igual. Bom, mas aí, no versículo 17, diz que Pedro tentava descobrir o significado da visão. Pelo menos isso agora ele já está, né, mais do que Jonas. E lá no versículo 19 diz que também ele ainda estava, então no versículo 17, versículo 19, deixa bem claro que Pedro quer saber o significado dessa visão. Mas é aí que chegam os homens que foram enviados lá pelo centurião Cornélio e chegam para falar com o Pedro, né? Então alguém vai até Pedro e diz assim: Pedro, tem uns caras lá fora querendo te falar. Como é? Foi o Espírito que disse. Está aqui, Pedro ainda, versículo 19, muito obrigado. Pedro estava ainda refletindo sobre a visão, mas o Espírito lhe disse: estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, pois fui eu que os mandei. Agora sim, o Espírito que falou isso. Engraçado que quando ele tem a visão dos animais no lençol, no versículo 13 diz que uma voz, a Bat-Kol, né? A voz que não é dita de quem é, se é de Jesus, de quem é, a voz diz para ele. E aqui é dito que o Espírito falou. Muito bem. Está identificando a Bat-Kol com o Espírito. Bom, Pedro desceu, foi ao encontro dos homens e disse, lá no versículo 21, sou eu a quem estáis procurando. Qual é o motivo que vos traz aqui? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar à sua casa, a fim de ouvir o que tu pode dizer-lhe. Pedro então os fez entrar e lhes ofereceu hospedagem. Então a primeira atitude de Pedro, boa, foi tentar descobrir o que dizia a visão, embora ele tenha se negado a cumprir o que a voz mandou. Segundo, conversou com aqueles homens pagãos. Terceiro, hospedou aqueles homens, acolheu. Não era permitido pela lei. Ele falou com eles que não era permitido e os hospedou. Agora, a terceira coisa boa, no dia seguinte, então é o terceiro dia, dia da ressurreição, né? No dia seguinte, está aí no versículo, continuando o versículo 23, Pedro partiu com eles. A outra coisa boa que Pedro fez. Agora é interessante essa coisa de Lucas de dizer que não é uma decisão de Pedro, porque o diálogo é muito interessante. Do jeito que foi o diálogo de Pedro com os emissários do centurião, vai ser o diálogo do centurião com Pedro com o centurião, que é assim: ok, estou aqui, o que queres de mim? Ok, eu estou aqui, pode dizer o quê? Entendeu? Olha só como é que eles conversam. Tem os homens que são enviados por Cornélio e Pedro. Pedro desce e disse assim: sou eu que vocês procuram, o que vocês querem? E os homens dizem assim: o centurião recebeu uma visão que nós deveríamos vir aqui, porque ele quer ouvir o que o Senhor tem a dizer. É Pedro que não sabe o que fazer e o centurião que também não sabe. Quando eles chegam lá, não é? No outro dia, 24, versículo 24, já é o 4º dia, diz assim: Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando com seus
parentes e amigos íntimos que tinha convidado. Cornélio convidou uma multidão para ouvir o que esse homem tem para dizer. Versículo 25. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu ao seu encontro, prostrou-se aos seus pés em adoração. Mas Pedro o reergueu e disse: levanta-te, eu também sou apenas um homem. Continuando a conversar com Cornélio, entrou em casa. Pedro fez a outra coisa boa, entrou na casa do pagão. Aí Pedro encontrou muitas pessoas reunidas. Aí versículo 28. O que Pedro vai fazer? Uma gafe, dizer uma besteira, uma idiotice. Vai dizer assim: olha, eu entrei aqui, mas eu não deveria entrar. Mas já pensou? Digamos assim, eu sou convidada para ir numa coisa de outra religião, né? Diálogo interreligioso, chama a ilha, que ela vai em tudo que é lugar, certo? Aí eu vou, chego lá, digamos que eu vá lá no terreiro do Jorginho de Oxum. Era lá em Belo Horizonte, né? É o nosso vizinho. Fui convidada para falar de quê? Todo mundo quer ouvir a Ilha falar? De pau. Chego lá, eu entro e olho para... Está uma multidão para ouvir a palestra de Paulo. Eu disse assim: eu entrei aqui, mas eu não devia ter entrado, não. Porque eu sou uma freira católica e isso aqui não é lugar de uma freira católica, tá? Não é bonito eu começar o diálogo interreligioso? Lindo! Encontrou muitas pessoas reunidas, versículo 28, e disse: vós bem sabeis que a um judeu é proibido relacionar-se com um estrangeiro ou entrar na sua casa. Conversa bonita. Ora, Deus me mostrou que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Deus disse isso quando para ele? Quando? Não disse não. O que acontece é que ele começou a entender a visão. Embora ele não faça uma gafe, mas ele... Quer dizer, está começando a entender que aqueles animais em que ele chamou de impuro, que ele não deveria ter chamado de impuro, ele também não deve chamar o estrangeiro de impuro. Muito bem. Aí Pedro diz assim, versículo 29: por isso, logo que me mandaste chamar, eu vim sem hesitar. Agora pergunto: por que motivo me chamaste? Pedro não tem ideia do que ele foi fazer lá. Por que você mandou me chamar? E aí? Aí Cornélio diz assim: e aí? O que você tem para me dizer? Pedro: e aí? Por que você mandou me chamar? E aí? O que você tem para me dizer? Nenhum dos dois sabe de nada. uma conversa muito doida. Cornélio diz: 3 dias atrás, exatamente nesta hora que eles estão conversando, eu estava em casa, recitando a oração da tarde, apareceu um homem com vestes resplandecentes, né? E aí conta tudo o que disse, tá lá que disse o homem, o endereço que o anjo deu. Aí no versículo 33, eu te mandei chamar e tu fizeste bem em vir. Agora, portanto, estamos todos aqui, gente toda, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Ora, mas o Senhor não encarregou nada. Um dizendo assim: eu estou aqui, o que você quer de mim? E o outro diz assim: pois bem, o que o Senhor tem para dizer? É muito engraçado, gente. É muito engraçado. Então Pedro diz assim: Pedro, aí quando ele diz, pode dizer o que o Senhor te encarregou de falar, Pedro vai cair a ficha, como vocês disseram, e diz assim: agora estou compreendendo que Deus não faz discriminação entre as pessoas. Pronto, estamos aqui diante da conversão de Pedro. Será que o título melhor é a conversão de Cornélio ou é a conversão de Pedro? Porque se for olhar, os dois, eles servem o Deus vivo e verdadeiro. Os dois. Tanto Cornélio quanto Pedro. Cornélio faz isso como estrangeiro. Ele já serve o Deus de Israel. Ele não fez, foi o ritual da circuncisão, não é? Mas ele já serve o Deus de Israel. E Pedro também.
Mas quem tem que mudar de mentalidade é Pedro. O bom é que Pedro só diz doidice, só fala doidice, mas ele tem um coração bom, gente. Ele é flexível, mesmo sem entender, não é? Ele já tem a flexibilidade que Jonas não tinha. Jonas não tinha flexibilidade. Jonas preferia morrer do que evangelizar os ninivitas. Quando os marinheiros disseram assim: rapaz, o navio está já para afundar, e nós fomos consultar ali as divindades, cada um orou para seu Deus, e nós botamos o nome de todo mundo que está no navio ali, para os deuses dizerem quem é o responsável por essa coisa que está acontecendo, essa tempestade, e esse navio está desse jeito, e saiu o teu nome. Mas nós não queremos simplesmente te matar. Nós queremos que você fale, para ver se está certo mesmo isso ou não. E Jonas disse: sou eu sim. Eu sou hebreu e pode me jogar no mar, que sou eu. Prefiro morrer do que ir falar para os estrangeiros. Para quem me domina a minha nação. Viu? Pode jogar. Tem pena de mim não. Sou eu. Pode jogar fora. Porque senão vocês vão afundar. E os outros lá: perdoa, mas com licença, pá, joga dentro da água. Aí os marinheiros vão fazer um sacrifício. Vão fazer uma oferenda para pedir perdão por ter jogado aquele homem no mar. Mas se ele ficasse, os marinheiros acreditam que se fica o culpado dentro do navio, o navio vai afunda com todo mundo. Para salvar as pessoas, ele joga o culpado fora. Joga para o mar decidir o que fazer. Né? E jogaram, para Jonas não tem problema nenhum, me joga no mar, mas eu não vou não vou, prefiro morrer. Já Pedro não é assim, não entende nada, não vou comer nada que seja impuro, e não sei o que, mas já tem a flexibilidade. Bom, então, nós precisamos saber algumas coisas. Cadê minha cola? Sumiu, o vento levou. Bom, algumas coisas. Primeiro, que os judeus classificavam os estrangeiros. Está querendo mesmo levar minha cola. Os judeus classificavam os estrangeiros de acordo com a proximidade que eles tinham ou não em relação à lei de Moisés. Então, uma pessoa que nunca ouviu, não quer saber, totalmente por fora do monoteísmo judaico, não sabe nada sobre os patriarcas, não sabe nada, eles chamavam de goim, os gentios, em hebraico, G-O-Y-M. Os goim são os gentios, as gentes, a ralé, o resto, o que não for judeu. Então eles são os gentios, quer dizer, não tem nada a ver com Deus de Israel. Agora, se o estrangeiro já soubesse sobre o Deus de Israel, já tivesse ido na sinagoga, já tivesse lido alguma coisa sobre os profetas, sobre Moisés, ele era chamado de Yere Ha-Shem, em hebraico, Y-E-R-E, Yere Ha-Shem, S-H-E-M. Por quê? Que é Yere Ha-Shem, é um adorador de Deus, ou Shem é o nome não pronunciado. Escreve. Então, temos aqui totalmente por fora, Yere Ha-Shem, S-H-E. Quer dizer, isso aqui é o gentio, é o estrangeiro totalmente por fora. Esse aqui é o adorador
a tradução, ao nome. O nome qual? O nome não pronunciado, ou seja, a Deus. Shem substitui o nome de Deus. Shem, ao pé da letra, quer dizer nome. Quando ele é escrito assim, Ha, Shem, quer dizer o nome não pronunciado, ou seja, Deus. Né? Então, ele era o adorador de Deus. Agora, se ele demonstrava que é a categoria de Cornélio. Cornélio é chamado de o adorador de Deus. Agora, se ele ia todo sábado à sinagoga, se ele dava a esmola, ou seja, praticava a justiça, a tzedakah, justiça social, fazia ajuda humanitária e fazia as orações de 3 em 3 horas durante o dia, né? Que ele estava mais comprometido com a sinagoga, que é o segundo centurião de Lucas, primeiro centurião de Lucas, que é aquele que ele nos construiu uma sinagoga, ele tem nos ajudado, é aquele centurião que o servo estava doente. Então ele é chamado de G-E-R-G, Berit. Berit, quer dizer aliança. Então, Ge é o migrante ao pé da letra. Migrante, isso aqui é hebraico. Migrante da aliança. Mas em grego chamava de prosélito. Então, a palavra prosélito em grego era para dizer migrante. Tá? Prosélito da aliança é aquele que se comprometeu totalmente. Esse aqui que fez a circuncisão. Mas se ele não fez a circuncisão e é muito comprometido, mas se recusa a circuncisão, ele é mesmo nome, Toshá. Toshá quer dizer prosélito da porta. O que é o prosélito da porta? O do portão. Está lá em Êxodo 20, 10. Capítulo 20, versículo 20, 10. Quer dizer que ele é... O livro do Êxodo diz assim: se o estrangeiro estiver do lado de dentro da tua porta, quer dizer, se ele estiver dentro da cidade, do lado de dentro do portão, você o protege, você cuida dele, você não deixa nada faltar a ele, ele está como se fosse debaixo do seu teto. Então, ele não é um de vocês, mas ele deve usufruir de todos os direitos que vocês usufruem. Mas o senhor sabe uma de necessidades, no Êxodo ele diz assim: se alguém de outra nação estiver vindo morar, se alguém de outra nação veio morar em alguma das cidades dos judeus, estiver do lado de dentro do portão da cidade, ele deve usufruir de todos os direitos que o judeu tem. Ele deve ter proteção e não deve passar fome. Então, na época de Jesus e de Paulo, se usava essa terminologia para classificar o estrangeiro em relação à sinagoga. Esse último não é circuncidado. Então ele já é mais comprometido com a sinagoga do que o adorador de Deus, mas ele não é totalmente comprometido como alguém que fez a circuncisão. Ele está no meio termo. Cornélio, ele é chamado aqui de adorador de Deus, logo no versículo 2. Agora, ele é chamado de adorador de Deus, mas ele é as características dele logo em seguida. É chamado de justo, né? Da Hassid e justo, Tzadik, e piedoso, Hassid, né? Então ele é as qualidades de Cornélio, quando ele é definido no início do texto, no capítulo 10, são as qualidades de um bom judeu.
Ele é um adorador de Deus, quer dizer, ele não é tão comprometido assim nos ritos, mas aquilo que o define, as qualidades dele, são as de um bom judeu. Ele faz aquelas orações, ele pratica a justiça, que é traduzido aqui como esmola, não é? Ele santifica o dia, ele é melhor do que um bom judeu, só que ele não fez rito nenhum, né? Ele seria melhor qualificado como esse prosélito da porta, que é bem comprometido, mas não fez a circuncisão. Algumas sinagogas não aceitavam o chamado prosélito da porta. Elas só aceitavam o seguinte: ou o cara, ele é o adorador de Deus, é aquele que frequenta a sinagoga para ouvir a instrução, que era muito boa, a instrução dos rabinos, né? Os estrangeiros gostavam de ouvir a explicação que eles davam das escrituras, que era uma explicação, eles tiravam os símbolos das escrituras e atualizavam. Eles ficavam numa parte reservada. Ficavam numa parte reservada. Não, a sinagoga foi feita assim: os homens ficavam mais na frente, que da sinagoga não tem sacerdote, o que vale é o intelectual, não é? Então o mestre, o professor, o que vai explicar a escritura, fica na tribuna, que eles chamam de biná, que é, né, o local onde coloca a Torá, os livros, né, num altarzinho para a Torá, para abrir a Torá na tribuna. E mais perto deles ficam os homens judeus, e depois dos homens judeus ficavam as mulheres judias. Só que quando começaram a entrar tantos gentios, tantos estrangeiros na sinagoga, as mulheres foram colocadas mais para trás, para ficar os homens judeus, os homens não judeus e depois as mulheres. Ou então elas ficavam na parte de cima, que algumas sinagogas tinham uma parte em cima. Aí elas aproveitavam para colocar os assuntos em dia, na hora da aula. Não tinha nada para elas fazer, só tá ali, elas tricotavam. E é por isso que Paulo disse: mulheres, vocês param com essa converseira na sinagoga. Aí, mas como elas diziam... padre seminarista é um caso mais sério. Não, meu filho. A fofoca lá de casa, não, te garanto, não é entre as irmãs, te garanto. Quando a gente sabe das coisas... não existe não, são informes. Informes para que as pessoas possam interceder, pedir a Jesus. Olha, eu vou te contar uma coisa que você precisa saber para você orar, meu irmão. Aí, o resto, depois daí, o resto todo já é... Até aí foi do bom espírito, daí para frente é do mau espírito. É verdade. Ainda bem que você assume. Pois bem, então veja só, ele é descrito como sendo uma pessoa que tem um compromisso com a escritura, não é nem com a sinagoga, não é? Ele pratica aquilo que a escritura diz, ele cuida dos pobres, ele faz as orações dele, é bom, né? É o que é dito dele, é como se fosse melhor do que um judeu. Sim. Pode apostar, pode apostar. Aí eu fiquei aqui algumas coisas. Por que a missão aparece primeiro ao Cornélio? O porquê do horário? O horário é só para dar uma coisa da história? Ou 3 horas da tarde tem um significado diferente do meio-dia? Meio-dia só está mais, não sei. No dia seguinte é que vai para o capeta. Parece, a missão parece, a iniciativa divina vai em segunda para Pedro, mas o horário de meio-dia. Tem alguma funcionalidade nessa ordem dos fatos na
Olha, você tem que ver que, até está aí no livro, né, que está mais detalhado, a chegada do Evangelho no mundo pagão, ele começa com a atividade de Pedro lá em Jope. E a primeira coisa que faz é chegar em Lida, na cidade de Lida, e fazer com que um paralítico ande, para a palavra poder andar. Lembra? Que para a palavra sair do templo, o coxo teve que andar? Aqui ele conta, no capítulo 9, a cura do paralítico, que Pedro faz. Depois, continuando o capítulo 9, mais para o finalzinho, tem a ressurreição de Tabita, ou Dorcas, não é? Que é, se você sentir o nome, ó, Tabita, é quase Talita. Vocês lembram da expressão de Jesus ao ressuscitar a menina, Talita cumi, menina, levanta-te. É? Egueiro quer dizer levantar e ressuscitar. É o verbo que mais se usa para dizer ressuscitar. Egueiro. É o verbo que, quando diz levantar, você, pelo contexto, pode ser ou levanta da cadeira, ou levanta da cama, ou sai do reino dos mortos. Porque para eles, o reino dos mortos ficava do lado de baixo da terra. Então você se levanta de lá, quer dizer, você vem de lá para cá. O verbo egueiro dependendo do contexto, ele é levantar ou é ressuscitar. Voltar ao reino dos vivos. Né? É também usado levantar para a pessoa receber um cargo. Deus levantou o rei fulano de tal. Quer dizer, Deus levanta o indigente do monturo e coloca-o entre os nobres. É o salmo. Tirar de um local de humildade, de humilhação, e colocar num lugar alto, de alta dignidade. É usado esse verbo levantar. Ele é usado para tudo, essas coisas. Entendeu? Ascender. Por isso que as pessoas têm que saber que levantar, a ascensão, não é uma coisa espacial, mas é levantar o rei fulano de tal, ou a ascensão de Davi ao trono, a ascensão de Salomão ao trono. É uma questão da dignidade. Então, Érica, tudo aí está friamente calculado, para a gente dizer num bom cearense, né? Pedro é que tem que se mover. Por quê? Porque os corações estão sedentos pela palavra de Jesus, pela mensagem de Jesus, e os discípulos não estão resolvendo isso, não estão dando essa água nem esse alimento. Por quê? Porque eles estão presos nos preconceitos. A atividade tem que ser incisiva sobre Pedro. Pedro tem o evangelho, está guardando o evangelho, não está levando o evangelho para os estrangeiros por causa dos preconceitos, porque eles acham que os estrangeiros são impuros. Certo? Então, até é uma ação de Deus, é uma ação que, se não fosse movendo, tem que dar a visão para Cornélio, para fazer com que os homens vão lá e cheguem na hora em que Pedro também está recebendo a visão. Porque senão, Pedro vai ficar no canto dele, vai fazer igual o Jonas, não vai sair para evangelizar os estrangeiros, não. Agora, o horário é o seguinte: se Cornélio é um homem que ora às 3 da tarde, ele é igual um judeu piedoso, porque somente um judeu muito dado à mística, muito espiritualizado, ele iria santificar até as horas pequenas, que é às 9 da manhã e às 3 da tarde. Porque um judeu, geralmente, ele orava ao acordar, ao meio-dia e ao final do dia. Agora, um judeu bem piedoso, bem amante do Senhor, ele orava também
às 9 e às 3. Quer dizer, ele santificava, parava de 3 em 3 horas para agradecer a Deus. Isso não entrou para os mosteiros. Vai lá as monjas que estão lá na clausura. De 3 em 3 horas elas fazem a oração. O cisterciense, o padre Caetano, disse que já dormia diabo, porque de 3 em 3 horas tinha que ir para a capela, para que vestir o hábito? Era muito tempo. Já dormia diabo. Porque de 3 em 3 horas. E tem mais, no dia que ele era o de tocar o sino, né? Tinha que chegar lá antes, tocar o sino, antes para dar tempo de chegar lá na hora, os outros. E quando é aquele que passava com a lamparina na frente dos outros, para ver se não estavam cantando o salmo mesmo, ou se estavam dormindo. Passa com a lamparina. Tem um que ficava só rodando com a lamparina, cantando e rodando com a lamparina, para ver se os outros não estavam dormindo. Para ver se o outro não estava dormindo. Então veja que Cornélio, ele é mais piedoso do que Pedro. É como se Cornélio, apesar de não ter sido apóstolo, tivesse, digamos, entre aspas, merecido receber a visão primeiro, ainda que não entendesse. Cornélio não foi Cornélio não é só que ele não foi apóstolo, ele nem sequer ouviu falar de nada. Ele está em Cesareia, ele sabe que Roma crucificou mais alguns, que se disseram Messias. Isso aí para ele acontece todo ano, não tem problema. Normal, entendeu? Jesus estava entre aqueles outros. Para quem é de fora, não houve nada de diferente com Jesus, só houve de diferente com Jesus para quem seguia Jesus, que via que era diferente dos outros. Mas para o Império Romano, foi tudo normal. Aquilo ali foi tudo normal, entende? Então, quer dizer que Cornélio nunca ouviu falar a mensagem do Evangelho, vai ouvir primeiro com Pedro. Pedro é que foi o confidente de Jesus e não quer fazer o que Jesus, né? O que Jesus espera dele. E o outro que nunca ouviu falar da mensagem de Jesus é que está mais propenso para ser um verdadeiro seguidor. É a ironia do texto no canto. E Pedro ainda vai se explicar para os apóstolos. Como quem diz assim, me desculpe, mas eu tive que fazer isso porque afinal de contas aconteceram essas coisas e mais essas coisas. Eu nem queria, mas foi um jeito. Foi obrigado pelo Espírito Santo a fazer. Entende? Então é muito complicado isso. Você vê como o preconceito era forte, tá? Ok, minha gente. Chega. Chega, né, minha gente?